Mateus capítulo 6, nós vamos hoje dos versos 1 a 8. Mateus capítulo 6, versos 1 a 8. Estudaremos hoje sobre a verdadeira espiritualidade. Os irmãos encontraram? Amém. Meus irmãos, ao iniciarmos este capítulo e esta nova sessão do Sermão da Montanha, é importante lembrarmos que estamos entrando em sua segunda sessão. Por isso, vale a pena fazermos algumas breves considerações sobre esse momento. O Sermão do Monte carrega todos os aspectos de um sermão grandioso. Como já comentei em uma outra ocasião, trata-se do maior sermão já pregado em toda a história, e não poderia ser diferente, pois o pregador não é um homem qualquer, é o Deus encarnado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Algo que nos chama a atenção em todo o Sermão do Monte é que ele possui um assunto principal bem definido. Você deve se lembrar, se é um ouvinte ou um leitor atento, que tudo vai girar em torno da ética do reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está nos ensinando como devemos viver, já que agora não pertencemos mais a este reino mundano, mas a um reino infinitamente superior, o reino dos céus. A partir desse ponto, Jesus deixa de se utilizar, ao menos dentro do Sermão do Monte, da clássica expressão que já vimos tantas vezes: vocês ouviram o que foi dito. Contudo, meus irmãos, jamais podemos deixar de perceber a autoridade que ainda carrega aquelas outras palavras: eu, porém, vos digo. O ensino de Jesus continua sendo absoluto, soberano, e mais uma vez, isso será revelado nesta porção do texto. Agora, Jesus passará a tratar da vida espiritual do seu povo, contrastando-a com a vida dos religiosos, dos hipócritas do seu tempo. Esse texto, então, vai nos ensinar que a nossa espiritualidade deve ser verdadeira. Esse é o resumo do sermão. Eu vou repetir: a nossa espiritualidade deve ser verdadeira. Para começarmos, então, a nossa exposição, acompanhe comigo a leitura do verso 4, parte B. Nas palavras de Jesus, ele disse: e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, estamos agora diante da Tua palavra e clamamos a Ti: tenha misericórdia de nós. Alimenta-nos nesta noite, que possamos sair daqui transformados, confrontados, mas consolados pelo Teu Espírito. Afinal, nós dependemos dele. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. A nossa espiritualidade deve ser verdadeira. Como podemos aprender essa verdade por meio do texto? Eu separei para os irmãos duas respostas. A primeira, aprendendo sobre a intenção das nossas obras, dos versos 1 a 4. Em segundo lugar, aprendendo sobre a intenção das nossas orações, versos 5 a 8. Comecemos pela primeira resposta, aprendendo sobre a intenção das nossas obras. Verso 1, a palavra do Senhor diz, acompanhe: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Queridos, por que Jesus daria essa ordem?
Não devemos mostrar as nossas obras para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam que somos filhos de Deus. Se você se lembra, não foi isso que ouvimos na última pregação que tratamos a respeito do Sermão da Montanha, que Jesus nos disse que deveríamos amar o nosso próximo e orar por aqueles que nos perseguem, justamente para demonstrarmos que somos filhos de Deus. Meus irmãos, o ensino de hoje, de forma alguma, entra em conflito com o outro ensino que vimos da última vez. Naquela ocasião, o objetivo era demonstrar a glória de Deus por meio das nossas ações. Naquele caso, o amor ao próximo. Aqui, Jesus está condenando as obras feitas com o objetivo de glorificar a si mesmo. A intenção no texto é bastante clara. Você leu: para serem vistos por eles. Lá, no verso 45 do capítulo 5, a motivação era outra: para demonstrarem que vocês são filhos do Pai de vocês. Aqui, as obras dos hipócritas têm por objetivo ser visto pelas pessoas. Lá, as obras dos filhos de Deus têm por objetivo revelar a glória do próprio Deus. É por isso que Jesus prossegue, capítulo 2. Olhe para o texto. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O propósito dos hipócritas, no entanto, não é glorificar a Deus, mas aparecer. No fim das contas, eles fazem para a glória deles mesmos. É por isso que Jesus disse que eles, quando ajudavam o próximo, tocavam trombetas nas sinagogas, nas praças públicas, para que os outros vissem as suas boas obras. Aqui é bem provável que não seja literal, tá? Não é que eles de fato estivessem tocando algum tipo de instrumento para chamar a atenção. Jesus está se utilizando de uma linguagem figurada para mostrar que a intenção do coração desses homens era de fato aparecer. Eles queriam que as pessoas vissem as obras de justiça deles para serem elogiados. Quem são esses hipócritas? Podem ser os líderes religiosos da época, o que faz todo sentido, já que eles se sentiam superiores aos demais, por justamente demonstrarem as suas obras de justiça. Inclusive, Jesus conta uma parábola, onde aparece um fariseu orando. Lucas capítulo 18 nos conta, Jesus também contou esta parábola, para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. E a parábola era: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Jesus então conclui dizendo: porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Ao demonstrarem as suas obras de justiça, tanto os líderes religiosos quanto o povo tinham no fundo apenas um objetivo: receber elogios. Olhem como ele é justo. Vejam como as obras deles são boas. E assim alimentavam um ego frágil, carente da aprovação das pessoas. Isso é curioso, irmãos, porque a verdadeira intenção deveria ser aliviar as cargas
dos necessitados. Deveria ser promover o bem comum. Deveria ser fazer com que as pessoas de fato fossem socorridas. Tudo isso para a glória de Deus. No entanto, embora eles façam todas essas coisas, fazem por outro motivo. Querem aplausos. Fazem para si mesmos e não porque se importam verdadeiramente com o próximo. E dessa forma, já receberam a recompensa que tanto queriam, o reconhecimento dos homens. Mas o que é hipocrisia? Você já se parou para perguntar? O teólogo R.C. Sproul nos ajuda dizendo que o termo hipócrita vem do antigo teatro. O hipócrita era um ator. Os atores desempenhavam um papel que não era a vida deles de verdade. E com o passar do tempo, esse termo hipócrita foi tomado de forma pejorativa para descrever pessoas que tentam ser aquilo que elas não são. Isso faz todo sentido, irmãos. Você está atuando. Você está mostrando apenas aquilo que você quer mostrar e não quem você é de fato. E sendo assim, é hipocrisia. Portanto, aqueles que buscam aplausos, fingem que realizam as suas obras para a glória de Deus, mas no final só fazem para a própria glória. Esses são os verdadeiros hipócritas. Jesus agora diz como nós, os cristãos, devemos proceder. Versos 3 e 4. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Perceba algo muito interessante no discurso de Jesus. Tanto no verso de número 2, quanto no verso de número 3, o ato de dar esmola não é tratada como uma simples opção. Jesus não diz, se você for dar esmolas, faça dessa forma. Perceberam? Ele fala, quando, pois, você der esmolas. É óbvio, fica claro aqui, que é dever de todo o cristão se envolver em ajuda ao próximo. Obviamente, dentro de suas condições financeiras. Até porque, diga-se de passagem, é dever de todo cristão ser misericordioso. Isso, no entanto, não significa que as nossas obras, irmãos, acrescentem algo à nossa salvação. Claro que não. Não somos salvos pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo Jesus fez. No entanto, o fato de termos sido salvos por meio da obra de Cristo não significa que agora vamos ficar parados, inativos. Pelo contrário, justamente porque fomos salvos, nos envolveremos com as boas obras. As boas obras, então, não são acréscimos à nossa salvação, são sinais de que de fato fomos salvos. É o que o texto de Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 diz. Preste atenção, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, irmãos, Deus preparou as boas obras antecipadamente para que o seu povo, aqueles que são salvos, desfrutassem dessas boas obras. As boas obras, portanto, são consequência da nossa salvação. Sendo nós cristãos, e portanto chamados para exercer ou exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, devemos nos envolver com as boas obras
de maneira diferente como eles faziam. Se eles fazem barulho para serem vistos e elogiados, os filhos de Deus não fazem para si mesmos. Eles não fazem para receber glória, mas para glorificar ao Pai e, de fato, aliviar os necessitados. Ele faz no secreto. Ele não precisa colocar no outdoor. Ele não precisa colocar nos jornais. Ele faz em particular. A questão é tão íntima, é tão reservada, que, como pontua Jesus, a mão esquerda não deve saber o que fez a direita. Elas trabalham juntas, elas carregam coisas juntas, mas quando é o ato de estender para ajudar, enquanto uma estende, a outra se esconde, para que uma não saiba o que fez a outra. É óbvio, irmãos, isso aqui é uma figura de linguagem novamente. Jesus está mostrando que, de fato, o que vale é a intenção do coração. Você não deve fazer para a sua própria glória. Você não vai ajudar os necessitados porque você quer reconhecimento. Você vai ajudar os necessitados para a glória de Deus. E é por isso que fazemos em secreto. Porque para nós o que importa é o que Deus vê. E essa recompensa já começa a ser experimentada no próprio ato de doar. O Senhor nos concede boa consciência e alegria no coração, ao vermos que, de fato, aqueles que estavam precisando de socorro, receberam esse socorro. E que nós fomos agentes de Deus, instrumentos do Senhor, para levar socorro e ajuda àqueles que precisavam. Tudo para a glória de Deus. Nós ficamos lá atrás, não precisamos de glória. A glória é do Senhor e sempre será do Senhor. Posso ouvir um amém? Isso não significa, irmãos, que não podemos, como igreja, avançar em iniciativas para socorrer os necessitados, mas que devemos lembrar sempre do princípio: a glória de Deus. Nunca, em hipótese alguma, nós devemos ou temos o direito de nos exaltar ou pensar que merecemos algum tipo de favor divino. No entanto, é isso que muitos fazem, sejam crentes ou ímpios. Muitos praticam boas obras com o objetivo de ganharem reconhecimento público e simplesmente se sentirem bem consigo mesmos. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo. Mas se olharmos com atenção, perceberemos que o objetivo nunca foi de fato aliviar o sofrimento do necessitado. E principalmente, o objetivo nunca foi a glória de Deus, mas alimentar o próprio ego. Na primeira oportunidade, essa pessoa faz questão de jogar na cara o que fez, revelando assim a sua motivação principal. Queridos, como filhos de Deus, jamais devemos agir assim. Precisamos, é claro, nos importar com o próximo. Precisamos enxergá-los como o nosso semelhante. E nós, como agentes da graça de Deus, dentro das nossas possibilidades, devemos nos aproximar com compaixão e misericórdia, buscando aliviar ao menos um pouco essas duras cargas. É por isso que não fazemos de forma visível, ou pelo menos não buscamos fazer de forma visível, porque isso pouco importa. Nós não queremos reconhecimento humano, não buscamos elogios, não estamos atrás de aplausos. Fazemos o que fazemos para a glória de Deus e ponto final, não para a nossa própria glória. Ele é o único digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Contudo, queridos, há irmãos que ainda desejam esse reconhecimento. Eles ajudam porque querem ser vistos na igreja ou na sociedade como pessoas piedosas e assim receber aplausos dos homens. Vocês já perceberam que, vez ou outra, saem na mídia os homens multimilionários chamando a imprensa
para dizer quanto eles doaram no final do ano? Nós talvez não consigamos chamar a imprensa, mas quantas vezes deixamos escapar com certo orgulho quanto doamos na igreja ou a outras pessoas, revelando até mesmo porcentagens, valores e dizendo com clareza da renda bruta, obviamente. Qual é o nosso objetivo com isso? Diante do Senhor, isso deixou de ser uma doação e passou a ser ostentação. Poderíamos chamar de ostentação caridosa? Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza: o nosso desejo por reconhecimento é sutil demais. Se esse for o caso, meus irmãos, precisamos permitir que o nosso ego seja transformado. O egocentrismo é algo adoecido. Nosso ego não pode ser o centro de tudo. Somos, no fim das contas, apenas frágeis criaturas com senso inflado de grandeza. O que devemos fazer ao doar é esquecer de nós mesmos e até mesmo do próximo, levando em consideração esse desejo de ser reconhecido e fazer tudo o que fazemos como para o Senhor. Olhe para os exemplos bíblicos e tenha o seu ego transformado. João Batista, chamado de profeta, quando Jesus aparece na cena, ele mesmo diz: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo, por sua vez, ao se orgulhar de todas as suas atribuições dentro do judaísmo, disse: agora eu considero tudo como perda, considero tudo como lixo, devido ao conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador. Mas penso, irmãos, que a maior ou o maior exemplo de humildade esteja descrito em Filipenses capítulo 2, uma canção da igreja primitiva. O texto diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o nosso modelo de humildade. Sendo ele então Deus, se encarnou, desceu no mais profundo da humilhação. Como é que nós, pecadores fracos, ainda ousamos nos exaltar? Não faz o menor sentido. A nossa espiritualidade deve ser verdadeira. Já vimos isso aprendendo sobre a intenção das nossas obras. Em segundo e último lugar, aprendendo agora sobre a intenção das nossas orações. Olhe para o verso 5, Jesus continua: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, queridos irmãos, percebam que a oração para o cristão não é algo opcional. Jesus disse: quando orarem, e não se orarem. Todo cristão deve sim ter uma vida de oração. Na oração, nós falamos com Deus, e isso pressupõe relacionamento. Você, cristão, precisa se relacionar com Deus. É tão estranho um cristão que não ora, como é estranho um cachorro que no lugar de latir, mia. É algo que deveria ser
impossível, que beira o absurdo. No entanto, a nossa oração não deve ser feita de qualquer maneira. Mais uma vez, disse Jesus, precisamos ser diferentes dos hipócritas. E permitam-me ser enfático, a nossa justiça deve exceder e muito a dos hipócritas. Eles, como disse o Senhor, não estavam interessados em serem vistos por Deus, mas pelos homens. Por isso que gostavam de orar em pé, nos lugares públicos da cidade, fazendo longas orações. E há algum problema da gente orar em público ou em pé? Claro que não, irmãos. Jesus não está condenando a postura ou o local da oração, mas sim a intenção do nosso coração. Ele denuncia a hipocrisia daqueles que querem parecer piedosos, mas que por dentro não têm uma busca sincera por Deus. A verdade, meus irmãos, é que é fácil parecer crente. Difícil mesmo é ser crente de verdade. O hipócrita tem a aparência de crente. Ele fala como um cristão, ele se veste como um cristão, mas no fundo não passa de uma farsa. Ele cultua apenas a si mesmo. Jesus falou sobre isso ao dizer que eles são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de toda sorte de imundícia. Permita-me retornar à parábola que citei anteriormente, que fala a respeito da oração daquele fariseu. Jesus disse que ele orava de si para Deus, de si para si mesmo. Ou seja, não havia de fato nenhum envolvimento com o Senhor, apenas uma tentativa de manter as aparências. Eles queriam ser vistos pelos homens e mais uma vez receberam a recompensa. Estão sendo vistos, estão sendo elogiados. E nós, como devemos orar? Jesus ensina, verso de número 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. É interessante notar, meus irmãos, que a palavra grega aqui para quarto pode ser traduzida por despensa ou depósito. E isso faz todo sentido. Jesus está mostrando o contraste entre a oração do cristão e a oração dos hipócritas. Enquanto os hipócritas querem ser vistos e por isso fazem orações em público, o cristão vai para o depósito, para a despensa, onde guarda o alimento, um lugar sem janelas, sem entrada de luz, totalmente reservado, e ele ora quando ninguém está olhando, porque o seu interesse é desfrutar de Deus. Então ele fecha a porta desse quarto, dessa despensa, e ora em secreto ao Pai que vê ele em secreto. Mais uma vez, meus irmãos, Jesus não está dizendo simplesmente que devemos entrar no depósito, num lugar totalmente escuro, mas ele quer mostrar a intenção do nosso coração. Devemos orar com sinceridade. E mais uma vez, ele não está dizendo que jamais devemos orar em público. Ele mesmo orou em público. Quando foi ressuscitar Lázaro, ele orou na frente de todo mundo. Quando estava pendurado na cruz, ele orou diante de todos aqueles que presenciaram aquele terrível espetáculo. O que Jesus condena é a oração hipócrita, aquela que tem como intenção apenas pronunciar palavras bonitas, mas que no fundo é só dirigida a si mesmo e aos homens, e não a Deus. Como alguém já disse, o que o Senhor condena aqui
é a oração ostentosa, ou seja, praticar as devoções privativas no lugar mais público, com a intenção de ser visto e honrado pelo povo. E qual é a recompensa daqueles que oram verdadeiramente? Eu poderia dizer que a recompensa seria a resposta das nossas orações, seja sim ou não. Eu quero mostrar a vocês, meus irmãos, que na oração também desfrutamos da presença do Senhor por meio de Cristo. Ali desfrutamos de sua graça. Por isso eu creio que a maior recompensa da oração não é simplesmente termos as nossas orações respondidas. A maior recompensa da oração é o próprio Deus. Por meio da oração, Deus se dá a nós. E isso, queridos, é maravilhoso. Se formos orar de forma verdadeira, estaremos falando com o nosso Pai Celestial. E isso é graça, irmãos. Agora, por último lugar, Jesus continua nos ensinando a como não orar. Versos 7 e 8. Acompanhe o texto. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Os pagãos, aqui chamados de gentios, costumavam repetir insistentemente as suas orações, na tentativa de serem ouvidos por seus muitos deuses. Contudo, os cristãos não devem ser assim. Os filhos de Deus vivem diante do único e verdadeiro Deus, que conhece as nossas palavras e pensamentos, antes mesmo de eles chegarem aos nossos lábios. O reverendo Hernandes Dias Lopes explica que a expressão vãs repetições pode ser algo equivalente àquela expressão que temos nos nossos dias, blá, blá, blá. Em outros termos, o que Jesus está ensinando é que ao orar, o seu povo não deve ficar de blá, 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 repetindo as mesmas palavras, como um disco arranhado, apenas para tentar fazer com que a oração se torne mais longa e de repente chamar a atenção do divino. Não. Em vez disso, o cristão deve se deleitar com sinceridade, com confiança na presença do Senhor. Ele deve desfrutar de verdade da presença de Deus. Afinal, como disse o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, as orações cristãs não são medidas pela duração, mas sim pela sinceridade. Temos alguns exemplos que ilustram bem essa realidade de orações repetitivas e prolongadas feitas pelos pagãos. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 25 a 29, ao falar sobre os sacerdotes de Baal, o texto diz o seguinte: invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde. E o texto conclui afirmando: porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É claro que não ia haver. Baal não é Deus. Elias até mesmo vai zombar, dizendo: gritem mais alto. Talvez ele esteja de férias, viajando, talvez esteja dormindo, zombando do falso Deus e da falsa adoração desses pagãos. Mas não pense que isso ficou no passado. O coração humano continua sendo uma fábrica de ídolos. Um exemplo dessas repetições ou dessas orações repetitivas é o que vemos, por exemplo, no romanismo, no chamado catolicismo. A reza do terço, por exemplo, inclui a repetição de 50 Ave Marias. Eis mais um exemplo
de vãs repetições mencionadas por Jesus, as quais, diga-se de passagem, ele condena e que não tem qualquer fundamento na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, precisamos cultivar uma vida de oração sincera. A oração é como uma das asas de um pássaro. Sem essa asa, ele não voa. Da mesma forma, um cristão sem vida de oração não passa de um impostor. Por isso, devemos orar. E talvez a gente não ore, porque ainda não entendemos verdadeiramente o que a oração significa. E sendo assim, não a aproveitamos como deveríamos. A oração, irmãos, é um meio de graça que envolve relacionamento. É uma conversa com o nosso Pai Celestial. Embora Ele conheça as nossas necessidades, embora Ele conheça as nossas dores, os nossos sentimentos, Ele nos chama para que nos derramemos diante dEle. Na oração, meus irmãos, encontramos abrigo nos braços amorosos do nosso Deus. Não é Deus quem ganha algo com a nossa oração. Ele não necessita da nossa devoção. Quem ganha somos nós. E o que ganhamos é o próprio Deus. O presente de Deus por meio da oração é Ele mesmo. Ele se dá a nós. E ali, no secreto, orando ao seu Pai, certamente Ele fortalecerá a nossa fé. Queridos, nós temos livre acesso ao Pai. Recentemente ouvimos, por meio da morte de Jesus Cristo, o véu do santuário se rasgou. Isso simboliza que agora temos acesso livre à presença de Deus e podemos nos achegar à sua presença cheio de confiança por causa dos méritos de Cristo. E o autor de Hebreus acrescenta: a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Oh, meu irmão, Deus se faz disponível a você. Oh, minha querida irmã, se apegue a essa graça, pois o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, diga-se de passagem, te chama para que você desfrute ainda mais do seu amor incondicional. Ele nos está dando mais uma oportunidade de termos uma vida de oração. E não precisamos de outros intermediários. Não necessitamos de outra ponte. A Bíblia é clara. Só podemos nos achegar a Deus por meio de Cristo Jesus. Foi o Senhor mesmo quem disse: eu sou o caminho e não um caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então se aproprie dessa graça e ore. Derrame-se na presença do seu Deus. Quando entendemos essa verdade, passamos a desejar essa vida de oração. Então reserve no seu dia um tempo para buscar ao Senhor e desfrutar de sua presença. Não é necessário fazermos longas orações, embora também não seja proibido, mas também não é necessário fazermos vãs repetições, mas ser sincero diante de Deus. E talvez você diga: mas pastor, eu não sei orar. Então eu lhe aconselho: ore, pedindo ao Senhor que lhe ensine a orar, e veja só, você já estará orando. Mas eu não tenho um vocabulário bonito. Jesus não está interessado apenas nas suas palavras bonitas, minha irmã. Ele está interessado no seu coração. Ore de acordo com a Bíblia, nos Salmos, em Jesus,
nos profetas, nos apóstolos e em várias outras passagens, encontramos diversos modelos para a oração. Ah, mas eu não tenho vontade de orar. Então ore mesmo sem vontade, ore até ter vontade de orar. Peça a Deus que desperte esse desejo em você e faça da oração uma disciplina diária. Você não tem que se levantar todo dia para trabalhar? Faça do mesmo jeito com a oração. Não passe um dia sem estar aos pés do Senhor. Tenha um momento a sós com Deus, em secreto, como disse Jesus, porque a oração é uma das marcas do verdadeiro cristão. Um homem chamado John Knox, uma figura marcante da reforma protestante, é lembrado por sua vida de oração. Como líder da reforma protestante na Escócia, ele enfrentou duras oposições da rainha católica chamada Mary. Conta-se que John Knox frequentemente era encontrado orando com muito fervor, e se ele era encontrado, obviamente era no secreto, e ele orava com intensidade, dizendo ao Senhor: ó Deus, dai-me as almas para Jesus da Escócia, senão eu morro. Era assim que ele orava. A vida de oração desse homem chamou a atenção da rainha Mary, ao que ela disse: não temo o exército de toda a Escócia, só temo as orações de John Knox. Não precisamos, ou melhor, nós precisamos orar com sinceridade, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor no secreto, porque é lá que tudo começa. Pois é muito estranho ver um cristão orar em público com tanto fervor, se em casa ele não tem uma vida de oração. Por que não orar no seu quarto, quando ninguém vê, da mesma forma que você ora em público? Será que esse fervor público é reflexo da nossa intimidade lá no secreto? Ou será apenas o desejo de ser reconhecido pelos homens? Não há problema em orar publicamente, como eu já disse. O problema está na intenção com que se ora. Que não seja com hipocrisia, muito menos com desejo de aparecer, mas com sinceridade no coração. Ao orarmos em público, que não haja nada diferente daquilo que já fazemos lá no secreto. Quando fechamos a porta do nosso quarto, nos ajoelhamos e oramos em secreto ao Pai que está em secreto. Que o nosso maior desejo seja o Senhor e não o reconhecimento dos homens, porque a nossa espiritualidade deve ser verdadeira. Pois Jesus, meus amados irmãos, nos deu vida para que desfrutássemos de uma espiritualidade verdadeira e sincera. Ora, Deus nos deu vida quando estávamos mortos em nossos próprios pecados. O Senhor nos deu fôlego quando não mais havia ar em nossos pulmões. Ele mesmo que nos resgatou da escravidão do pecado e nos trouxe para junto dele. Para quê? Qual foi o propósito de Deus nos salvar? O propósito foi para que pudéssemos conhecê-lo, amá-lo, desejá-lo. O propósito foi relacionamento. Fomos criados por Deus, irmãos. Fomos criados para Deus. Para nós, Deus abriu as portas da graça para que pudéssemos desfrutar dele com alegria. Veja, foi Deus quem abriu as portas da graça por meio de Jesus. Por nós mesmos jamais conseguiríamos encontrar a Deus pela força dos nossos braços. Seria impossível alcançar Deus pelo clamor do nosso próprio coração, pelas nossas próprias obras.
E então Ele mesmo interveio. O próprio Deus deu um basta, um ponto final. Ele decidiu nos salvar, por pura graça, mesmo sem nós merecermos. E como Ele fez isso, irmãos? Voluntariamente, Jesus Cristo se entregou em sacrifício. Ele foi o nosso substituto naquele madeiro. Ele pagou de uma vez por todas o preço dos nossos pecados. Ele nos amou. Sendo assim, temos livre acesso à presença de Deus. Aproveite, cristão. Aproveite, ó minha alma, e desfrutemos desde já dessa bênção concedida por meio de Jesus Cristo, o nosso bom amigo e Salvador.